Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos. Não acho estranho, porque como nós estamos tanto pelo Instagram como também pelo YouTube, né? Às vezes eu vou olhar para uma câmera e outra, tá bom? Mas estou aqui com vocês. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 7 erros financeiros que a sabedoria de Provérbios manda você evitar. Então a gente vai detalhar esses pontos aqui para vocês, né? E se vocês tiverem dúvida, podem compartilhar com a gente, né? Que é importante também para que a gente possa auxiliar vocês, amém? Então sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter todos vocês aqui, né? Para mais uma transmissão ao vivo da nossa jornada da liberdade financeira, segundo os princípios da Bíblia, né? É importante, como a gente sempre está frisando aqui, da importância de você focar primeiro na palavra do Senhor, amém? Se você já está cansado de viver, né, nesse aperto financeiro, né, essa série de lives que nós viemos fazer aqui é justamente para você, né? Porque isso vai ser possível, é uma ferramenta, né, para ajudar você a sair das suas dívidas, a prosperar e viver em paz com o dinheiro, né? Sempre baseado na palavra do Senhor. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica Ramos, eu sou especialista financeira e eu ajudo os cristãos, né, a organizarem as suas finanças. Sou criadora também do método Alfa e a minha missão é ajudar você a alcançar essa liberdade financeira com um propósito. Amém? Então, como eu mencionei, o nosso tema hoje a gente vai falar sobre esses 7 erros financeiros que a sabedoria de Provérbios manda você evitar. Se você já se perguntou, né, por que as coisas não estão fluindo, por que não está dando certo, por que as minhas finanças estão meio que bagunçadas, pode ter certeza que um desses erros você está cometendo. E isso acaba mesmo que atrasando, né, prejudicando aí a evolução da sua construção. Então, hoje vamos falar dessas atitudes e dessas decisões que, mesmo sem perceber, pode bloquear a sua prosperidade. E como a gente vem falando, né, prosperidade não é você ter somente dinheiro, né? É você ser próspero na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida de relacionamento com as pessoas, né? E o mais forte, todos esses alertas, eles já foram, na verdade, escritos nos séculos do livro de Provérbios, né? E a maioria das pessoas nunca nem sequer parou para analisar ou perceber ou ter até acesso, né, a esses ensinamentos que já vêm, né, de séculos passados e que se a gente colocar em prática hoje, a gente vai ver uma grande diferença, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, não se muda, né? A palavra é a mesma, só que o Senhor, ele, né, através do Espírito Santo, ele mostra pra gente de acordo com a nossa necessidade de cada dia, por isso que a palavra ela se renova de acordo com a nossa necessidade, né? Então essa live não é sobre uma fórmula mágica para você sair da dívida ou para você ganhar dinheiro, para você ficar rico do dia para a noite. Não é isso, tá? É sobre uma transformação da sua mentalidade, mudança de comportamento e alinhamento com os princípios de Deus, né? Você tem que ter uma transformação, uma mudança radical na sua vida e no seu pensamento, na forma de atuar, para que você realmente veja uma mudança significativa na sua vida. Amém? Quando você se identifica, né, que você está se sabotando, então é aí que você vai ganhar um poder para a sua mudança. Porque Deus ele só vai transformar aquilo que a gente entrega para Ele com consciência. Então, se a gente consegue identificar, já é um grande passo, já é uma grande evolução, porque você está se enxergando, né? E você vai querer essa mudança, você vai querer essa transformação,
né? E para isso, né, é por isso que você está aqui hoje conosco, para você ter base, para que você tenha bagagem em mãos, para você ter uma transformação na sua vida. Né? A gente tem aqui alguns exemplos de pessoas, né, que passaram por situações, né? Maria, ela gastava por impulso, mas hoje ela tem um equilíbrio. A gente já citou isso, né? A pessoa que ela gasta compulsivamente, ela não tem noção muitas das vezes do que ela está fazendo, ela não mede as consequências, ela só vai por impulso. É porque eu quero, é porque eu desejo, é porque eu quero mostrar para alguém que eu tenho ou que eu conquistei, né? E isso a gente sabe que é um atraso na vida, porque você está fazendo algo não para o seu bem, para o seu bem que eu digo de necessidade, você está fazendo por um bem de status ou um bem de prazer momentâneo e não, na verdade, por aquilo que você realmente necessita, né? Então isso também acaba que prejudicando e atrasando a sua vida. O João, ele vivia endividado, né? Ficava aí sempre com um parente como fiador, e hoje ele tem também essa liberdade. Porque a pessoa que está endividada, ela fica emprestando dinheiro, né, como se fosse querendo sempre tampar o sol com a peneira, né? E aí você tira de um aqui para cobrir outro ali, e nisso vira essa bola de neve e a pessoa fica perdida. Então, quando ela tem uma programação, ela tem uma estratégia, ela tem uma estrutura para seguir, ela dificilmente ela vai cair. Não é que não pode, né? Porque a gente vê pela nossa própria economia do país, né? Como nós estamos vivendo hoje. Com uma inflação altíssima do jeito que está, né? E a gente tem que administrar, tem que driblar para poder viver de uma forma onde a gente consiga se manter, né? E aqui é a mesma coisa, no caso aqui de João. A Ana, ela já tinha medo de dar o dízimo por conta das dívidas que ela tinha, mas hoje ela entende que o princípio de honra, né, fez com que ela que abrisse as portas para ela. Né? Então, se você prioriza tudo que está dentro da palavra, como eu falei, a palavra ela se renova na nossa vida. E Deus, ele sempre está ali para nos guiar através do Espírito Santo com a palavra, né? Então, é apenas a gente seguir, viver o que nós lemos. Não é simplesmente só ler a palavra e entra por um ouvido, sai pelo outro, né? E não tem uma transformação, não tem uma vivência daquilo. Isso que faz a diferença pra gente, né? Aí você pode chegar e pensar e me falar assim, ah, mas isso não é para mim, eu ganho pouco, né? Você ganha pouco e como que você conseguiu gastar muito além do que você ganha, né? Da mesma forma que você consumiu, você vai conseguir sair dessa situação. Para tudo se tem um jeito. Para tudo se tem um jeito para você também voltar a ter uma vida financeira equilibrada, né? E é lógico, né? É o que a gente já tem falado também em outras lives. É importante ter o conhecimento, né? A base da palavra, né? Os princípios, né, bíblicos, porque Deus ele dá toda a direção para gente. Ali é um manual para nós seguirmos, sermos verdadeiramente imagem e semelhança de Cristo. E se nós somos dessa forma, com certeza nós teremos uma vida muito próspera, né? Tendo conhecimento, buscando orientação, né, de pessoas sábias, de pessoas experientes, tudo isso vai agregando para a nossa vida, tá? Então é importante. Pode me dizer também, eu já tentei de tudo e eu nunca consegui organizar minhas finanças. Então,
Você pode achar, você pode pensar dessa forma, mas não, se você tentou de tudo, acha, né, que você tentou de tudo e não conseguiu, não deu certo, não é que você tentou tudo, né? Não é a forma que você está sendo, a forma que você está aplicando é que não está fluindo, não está surtindo efeito. Então não adianta você ficar insistindo nesse método, nessa forma, porque não vai mudar. Você vai continuar insistindo e não vai conseguir resultado da mesma forma, né? Por isso que a gente tem que tentar alternativas diferentes, né? A gente tem que começar a pensar, usar a inteligência que Deus nos deu, a criatividade, para poder tentar fazer recurso para a gente, né? Para que o nosso dinheiro ele seja multiplicado, não simplesmente a gente guardar nosso dinheiro que vai ser somente para suprir as nossas despesas, e Deus ele tem muito mais para a gente, além do que a gente necessita, né? Ou você achar, Deus vai resolver para mim, né? Eu não preciso me preocupar com isso agora. Não adianta achar que vai cair do céu, que Deus vai resolver, que eu vou lá e vou comprar tudo que eu quero, vou estourar meu limite de cartão de crédito e eu vou achar que Deus vai ter misericórdia e vai me ajudar e essa conta eu vou me libertar dela sem esforço algum. Só que não, né? Não adianta a gente achar que esse tipo de milagre vai acontecer sem você se mover para nada. Você precisa se mover, você precisa buscar conhecimento, aprendizado, cultura, disciplina, obediência, né? Seguir a palavra e abrir mão, né? Para a gente poder conseguir sair de uma situação de endividamento ou uma situação financeira mais apertada, a gente vai ter que abrir mão, né? Do hoje para poder conquistar aquilo que a gente almeja no amanhã. E é algo momentâneo, a gente não pode levar isso como um fardo, né? A gente tem que ver que é uma oportunidade que nós temos de organizar a nossa situação, de organizar a nossa vida e fazer com que flua da forma onde a gente não sinta aquele peso nas costas, né? Viver somente para pagar, pagar, pagar. Né? E a gente tem que aprender também a viver e tudo é possível, né? Então, desde que a gente tenha essa disciplina, esse comprometimento, né? Porque tem pessoas que, não vou pagar isso aqui hoje não, deixa para lá, e nisso vai gerando juros sobre juros, vira aquela bola de neve e a pessoa se perde. E aí fica numa situação pior ainda para depois poder se encontrar ou poder começar e dar né, o start para poder fazer uma mudança aí na sua vida. Então não importa o quanto você ganha, tá? O problema está na forma como você administra o seu dinheiro. Né? A gente vê que tem tantas pessoas que, assim, parece que não tem recurso nenhum, mas tem uma vida tão próspera. É a forma como ela usa, é a forma como ela administra o seu recurso. É isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que aprender e tem que ter uma transformação na nossa vida, né? Porque se nós não mudarmos as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, não vai ter uma transformação. Bom, e se você já tentou de tudo, como eu falei, é porque você não tentou com base nos princípios do reino. Você verdadeiramente colocou Deus na sua frente? Você realmente buscou direção de Deus para você tomar qualquer decisão na sua vida? Porque quando Deus está no controle, não tem como as coisas darem errado, né? Como a gente tem falado aqui no livro de Provérbios, né? Com Salomão, que ele pediu sabedoria e discernimento. E Deus, ele prosperou abundantemente na vida dele, né? E da mesma forma que Deus operou maravilhas lá naquela época,
que nós é que não temos fé o suficiente e não acreditamos que também somos capazes, que nós podemos fazer. A gente fica assim, né, que nem cabeça de cavalo, olhando só para essa direção. Mas olha aqui, né? Se eu tirar as minhas mãos, o horizonte que eu tenho para eu ver, para eu aprender, para eu crescer, para eu evoluir, né? E tudo baseado em Deus, tudo através da palavra, tudo através do reino, né? Se Ele, né, o nosso Deus, é o nosso Pai, todo o Criador, Ele é o dono de tudo e de todos, como que Ele não vai querer o melhor para nós? Apesar de não sermos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E se estamos aqui, Ele tem o melhor para a gente nessa vida. Então a gente tem que saber usar da sabedoria e da inteligência e a criatividade que Ele nos deu para que possamos ter uma vida verdadeiramente próspera. Porque uma fé sem ação, ela é uma, né? Então Deus, ele vai agir junto com você. Por isso você precisa decidir agir, você precisa mudar, você precisa evoluir, né? Deus, ele não vai as coisas, né? Não adianta a gente ficar esperando que não vai, né? A gente precisa acordar, precisa mover, e ele move junto com a gente. Agora, então, nós vamos começar a falar, então, né, do nosso tema, que são os 7 passos de como você vai evitar para que você não caia nesses erros, né? É importante você tentar, amigo, para que você realmente veja uma evolução na sua vida, né? Porque você também ouvir aqui ou assistir alguma outra live a respeito, né? Ouvir de alguém e poxa, algo interessante, né? Nossa, como seria isso para minha vida? Mas você só ficar ali pensando naquilo. É como se você fosse Alice no País das Maravilhas, né? Vivendo fora da realidade. Você tem que ter atitude. Você tem que começar a pensar como você vai colocar isso em prática, né? E você que está na sua casa, ou onde você estiver, mesmo que não esteja com a sua Bíblia física, né? A gente sabe que muitos têm aí através no celular também, você tem essa disponibilidade. Então, quem quiser pode acompanhar, né, os versículos que eu vou citar, ou então você anota para depois você consultar, tá bom? É importante. Então, vamos começar aqui com o primeiro erro: gastar antes de se planejar. Isso a gente pode ver lá em Provérbios 21:5, ele fala sobre isso, né? Então, é o viver do impulso, né? Anotar, isso é o erro, né? Você agir do impulso, e qual que é o acerto? O que eu tenho que fazer para poder não cair nessa cilada, né? Então, eu tenho que anotar tudo que eu gasto, eu tenho que me planejar, eu tenho que criar um orçamento simples, né? O básico é aquela continha de mais e menos, né? Eu vou somar tudo que eu ganho e eu vou subtrair tudo que eu tenho para pagar. Então, é uma coisa mais simples, começa por aí, né? Até você ter alguém que você possa confiar, alguém que você possa, né, investir para um conhecimento mais profundo, para ter algumas estratégias mais complexas mais para frente, tá bom? A gente tem que iniciar pelo básico mesmo, né? Então, uma pequena atitude que parece boba, mas não é, faz uma grande diferença. É você anotar tudo o que você gasta, tá? Começa aí na próxima semana, né? Nos próximos 7 dias, faz essa experiência que você vê. Muitas das vezes, eu falo que hoje R$ 100 já não é nada, né? Antes nós íamos no mercado com R$ 100, comprávamos várias coisas, agora a gente compra 2, 3, olha lá. Mas
assim, pegando uma nota de R$ 100, você vai comprar uma coisa no mercado com R$ 100. Até a noite esses R$ 100 acabou. Aí você pergunta, aonde foi que eu gastei esses R$ 100? Você não lembra. Detalhe do que você gastou, você não lembra. Então, por isso é importante você anotar para ver aonde é que está o buraco, por onde que está saindo, está vazando aqui a água, aonde é? É no supérfluo, é nas coisas banais que você está gastando, né? Sem contar que as pessoas não param para pensar que tudo mesmo que você compra tem imposto, né? E não tem como a gente fugir. Uma bala que você compra tem imposto. Então, assim, gente, tem que anotar para você começar a dar valor no seu dinheiro. Segundo, viver de aparência. Né? Isso está lá em Provérbios 13:7. Então, o erro é você comparar, você querer se impressionar, você querer se mostrar para os outros aquilo que você não é, aquilo que você não tem. Fala para mim, qual é a vantagem? O que vai agregar para a sua vida você ter uma atitude dessa? Né? Porque a comparação, isso não é de Deus. Né? Isso daí é nitidamente o inimigo ali do seu ouvido querendo atrapalhar a sua vida, a direção dos planos do que Deus tem para a sua vida, tá? Porque a comparação vai tirar você desse foco. E isso vai te prejudicar. Então, você não tem que impressionar ninguém mostrando que você impressionar mostrando que você tem, que você pode e não é. Né? E isso, quem vai colher esses frutos vai ser você. Então, não vale a pena. Né? Então, como que eu posso, qual a forma assertiva para isso? Eu viver dentro da minha realidade financeira. Né? Não é porque a irmã tá com a bolsa, o sapato da moda, o meu colega de trabalho foi viajar pro exterior que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer aquilo dentro da minha realidade. Né? E a hora que eu tenho essa estrutura, aí sim, com a prosperidade, eu vou ter condições também de ter alguma coisa, mas algo que vai ser para mim, para o meu usufruto, para o meu bem-estar, não para eu mostrar para alguém aquilo que eu não sou, que eu não tenho efetivamente. Amém? Terceiro erro, né? Rejeitar os conselhos. Isso está lá em Provérbios 12:15, perdão. Então, qual que é o erro aqui? Achar que você sabe tudo, que você é o dono da verdade, que você é o dono do seu nariz e é o que você acha é o certo, né? Então, isso aí acaba que atrasando a sua vida, porque a nossa vida ela é um constante aprendizado, né? No meu trabalho eu falo que assim, por mais experiente experiência que eu tenho de tempo de trabalho, é um renovo todos os dias, porque cada cliente traz uma experiência diferente, traz algo que a gente nunca vivenciou ali. Então, é um aprendizado, porque é uma situação nunca vista. Então, é importante a gente se atentar a esse detalhe, né? Porque nós não somos dono da verdade, nós não sabemos tudo. A nossa vida é um constante aprendizado diário, né? Então, qual é a forma certa? É eu ter humildade para eu aprender, para ouvir, para corrigir, saber ouvir, né, conselhos sábios, né? Não achar que as pessoas estão querendo ser maior do que você, porque está querendo te mostrar a forma correta, te mostrar um caminho mais assertivo. Não, a gente tem que ser humilde.
A partir do momento quando a gente coloca Deus na frente, a gente está baseado na palavra, nas escrituras, Deus vai colocar essas pessoas no nosso caminho. E não as pessoas que querem puxar nosso tapete ou passar uma rasteira, né? Então, um pequeno passo para você seguir, né? Isso é você escolher um mentor que te acompanhe com conteúdos que, né, vão te ensinar sobre finanças com um propósito, que vão te dar uma orientação para onde você deve seguir e como você deve agir nas situações, né? Então, assim, com a oração, Deus ele vai colocar essas pessoas no seu caminho, né? Essas oportunidades para você ter certeza, porque assim, nosso Deus ele não é Deus de confusão e muito menos de dúvida. É sim, sim, não, não, não tem dúvida. Não é o em cima do muro. Então ele vai, qual você vai ter segurança, vai ter firmeza para poder saber ouvir, né? Poxa, nessa pessoa realmente, eu sei que ela tá ali para me ajudar, eu sei que o que ela vai me passar realmente vai agregar valor para minha vida, para transformação da minha vida financeira, né? E que acaba fluindo em toda situação, tá bom? Quarto erro, negligenciar a disciplina. Aí a gente pode consultar lá em Provérbios 10, 4. Qual é o erro aqui, nesse quarto erro? Né? É a gente ser inconstante e preguiçoso. Né? Muitas das vezes a gente não tem ânimo para nada, a gente se entrega, né? A esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, não tem mais esperança para nada, você não quer se relacionar mais com as pessoas, você se entrega a essa tristeza e acaba muitas das vezes entrando até numa depressão, porque você não se vê mais nesse mundo com esperança, né? E a nossa fé fica onde? Né? Às vezes eu converso com os meus filhos muito sobre várias coisas quando a gente está indo para a escola. Eu menciono isso. Para pensar como Jesus viveu, o que ele sofreu, e tudo por amor a nós. Então, tudo que nós passamos, qualquer sofrimento, qualquer desapontamento, não chega aos pés, né, daquela dor que ele passou naquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, vamos fazer jus a esse amor que ele nos deu. Quem somos nós para simplesmente abaixar nossa cabeça, ficar cabisbaixo e só lamentando, só chorando, só reclamando? Onde é que a gente vai chegar dessa forma? Qual foi o momento que você, na história da Bíblia, você viu Jesus murmurar ou reclamar? Nem mesmo naquela que você viu fez. Né? Então a gente tem que virar a página, né? Virar a página e esquecer literalmente, para que a gente possa ter uma vida transformada. Então, qual que é o certo aqui? Né? É eu ter uma rotina, um hábito de constância nas pequenas coisas. Tudo começa nas pequenas coisas, né? A gente começa com as pequenas coisas para a gente ter uma transformação, para ter uma mudança, né? E a gente tem que ter essa posição, porque se a gente ficar sentada, não vai acontecer. Né? Então, escolha uma meta financeira simples para você colocar em prática. Né? Vamos fazer um exemplo nessa semana. Pega essa semana que você vai começar a anotar tudo que você gasta. Você pega essa semana também para fazer essa prática. Tenta guardar que seja R$ 10, que seja R$ 5, para você ver. Porque esse guardar acaba aqui te ajudando para uma emergência. Depois que você organizar toda a sua vida financeira, você vai conseguir ter mais direcionamento, né? Meu dinheiro aqui para uma reserva financeira, meu dinheiro aqui para
para uma reserva mais de longo prazo, uma reserva para uma viagem. Você vai conseguir. Mas hoje começa com as coisas pequenas. Uma emergência, por exemplo, é uma luz que queimou, é um gás que acabou, né? É um eletrônico que estragou, né? Precisa de um conserto. São coisas que daí, se você não tem, né, essa reservinha, por menor que seja, faz uma grande diferença, faz um rumbo, um buraco, né? Então, vamos aprender aquela bobeira que você foi comprar, né? É um dinheirinho que você pode guardar, entendeu? São valores aí, nas pequenas atitudes que fazem essa diferença. O quinto erro, decisões financeiras precipitadas. Provérbios 19:2. Então, qual que é o erro aqui? É eu comprar por emoção, o comprar por impulso, o comprar pela promoção, ou comprar para me aparecer, né? Isso daí a gente sabe que não é uma atitude mais sensata e é o que vai acabar nos prejudicando. Então, qual que seria o certo aqui nessa situação? Esperar, avaliar, refletir, né? Isso que eu vou consumir, isso que eu vou comprar, é porque eu quero, é porque eu preciso, é porque eu quero encher meu ego, né? Então, a partir do momento que você para pensar, eu posso comprar isso mais pra frente, ou eu tenho que comprar, eu preciso comprar agora, né? São os valores que você dá naquilo que você vai conquistar, né? Então, um pequeno passo aqui é você adotar a regra dos 3 dias antes de qualquer compra não planejada, né? Porque se você faz uma programação, se você faz uma reflexão, você consegue direcionar o seu dinheiro de forma assertiva. Você não simplesmente vai por impulso gastar ou até mesmo rasgar seu dinheiro, né? Quantas vezes nós já compramos coisas que a gente nem usou, né? Você foi por impulso porque você viu um amigo ou uma amiga comprando, achou legal, comprou, mas não combina, não é bem do seu estilo que você gosta. Pensa, é uma forma, né, de você usar o seu dinheiro por impulso e jogar fora, né? O sexto erro agora, ser fiador sem responsabilidade. Provérbios 6, do 1 ao 3 fala a respeito disso, né? Então, qual é o erro aqui? Você assumiu uma dívida que não é sua. Aqui é uma grande responsabilidade. Você ser fiador de uma pessoa, ainda muitas das vezes, se é uma pessoa que assim é seu colega, ele nem é um amigo. Pensa, né? Você acaba que sendo fiador pode dar algum problema e aí por fim você acaba até muitas das vezes com a amizade, né? Então isso é uma coisa muito séria, né? Então qual que seria o certo aqui? Você ajudar apenas, né? Quando você vê que tem condições reais, né? E com sabedoria, né? Até nisso, né? Quando você coloca Deus nessa situação, Deus vai mostrar se você vai por essa pessoa você pode ajudar, né? Ou não. Então você tem essa direção também, né? Então um pequeno passo aqui, se você for fiador de alguém hoje, comece a buscar uma forma de se organizar e de se proteger, né? Porque assim, ser fiador de alguém é uma responsabilidade muito grande, né? Até mesmo, às vezes, com pessoas da própria família, você tem uma grande desilusão. Então, até isso a gente tem que buscar a sabedoria de Deus. Não que a gente não possa ajudar, né? Mas Deus vai mostrar as pessoas que realmente têm esse propósito, né? De fazer as coisas com
sabedoria, com ordem, né? Com temor, não é mesmo? Então, é importante ficar atento a isso também. E o último erro é reter o que deveria ofertar. Provérbios 11, de 24 a 25, fala a respeito. Qual é o erro aqui? É você não ser generoso por medo. Né? Então, assim, a generosidade, aquilo que você dá com alegria, com amor, você recebe em dobro. Não por obrigação, né? Nada a gente tem que fazer por obrigação, a gente tem que fazer com amor, com desejo realmente de ver o outro prosperar, né? Porque tudo que você deseja de bom, até mesmo para aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você, Deus te dá dupla honra. Dupla honra. Qual que é o certo aqui, então? É contribuir com alegria e com propósito, mesmo que seja pouco, tá? Então, é você dar com alegria, né? Tem até uma musiquinha que fala sobre quem dá com alegria, como o sol brilhará. Né? E a partir do momento que a gente faz de coração, Deus recebe, né? Então, uma oferta, seja, né, na igreja, ou uma oferta para você também ajudar o seu próximo, é tudo com amor. Tudo com amor, com sinceridade, sem querer nada em troca, tá bom? Um passo pequeno para a gente começar a ter essa atitude é você planejar a sua próxima oferta com mais intencionalidade. É você realmente não ter medo de fazer, né? Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, né, nessa live. A gente está chegando ao final. Espero ter contribuído, agregado para a vida de vocês, né? É sempre um prazer tê-los aqui, para que a gente possa compartilhar isso, né? Então, é importante, se isso trouxe alguma coisa que servir para você, que você possa, né, salvar, que você possa compartilhar com alguém, né? Se inscrever no nosso canal. Você que está aqui no Instagram, você pode acessar também o nosso canal no YouTube, né? Para que a gente possa sempre estar aí conectado, né? Então, pessoal, a reflexão de vocês aqui eu trago que prosperidade não é um fruto de sorte, tá? É um fruto de decisão, de obediência, de sabedoria aplicada. É uma prática, né? É uma constância que a gente faz. Então, nós temos que ter isso, assim, diariamente, tá bom? Então, qual desses erros aqui que você mais identificou? Aquilo que mais está mexendo com você? Pare e pense, né? Aquilo que mais te chama, isso aqui, que você vê, que você se identifica. O que é que eu posso fazer, né? Então, aí você comenta aqui pra gente, né? Eu escolho mudar. Que você possa sempre estar aqui com a gente, né? Para poder receber essas direções, né? Esses ensinamentos que vão fazer uma diferença para você. Na próxima terça, né? A gente está fazendo essas lives todas as terças-feiras. Nós vamos falar como começar, então, a organizar as suas finanças com fé, com planejamento, com direção dentro do método Alfa. Né? Para quem ainda não ouviu, aí a gente vai também falar um pouquinho. Né? E, como eu mencionei, salve essa live, compartilhe aí, né, com alguém que você conheça, que também esteja precisando desse apoio, desse incentivo, dessa motivação. Tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e nos vemos então na próxima live. Um resto de semana abençoado para vocês.